O cenário em que Mariana se encontrava era de pura tensão e desespero. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e roxo, enquanto os grilos começavam a cantar sua melodia noturna. Mas Mariana mal percebia a beleza da natureza ao seu redor. Seu coração batia descompassado e suas mãos tremiam ligeiramente. Diante dela, José Inocêncio, o grande e temido fazendeiro, estava caído no chão, ferido gravemente. Ele, que sempre fora um homem de força e poder, agora estava à mercê do destino, sua vida pendendo por um fio. Mariana sabia que não tinha muito tempo. O sangue que escorria do ferimento de José Inocêncio tingia o solo, e ela podia ver nos olhos dele a luta para se manter consciente. Sua mente corria, buscando soluções, enquanto seu coração lutava contra o medo que tentava tomar conta dela. Ela não podia permitir que ele morresse ali, não desse jeito. Havia muito mais em jogo do que apenas a vida de José Inocêncio. Havia um legado, uma família, uma história inteira que dependia desse homem. Ela respirou fundo, tentando acalmar seus nervos, e fez a única coisa que sabia fazer naquele momento. Ela escolheu salvar a vida de José Inocêncio. Com mãos trêmulas, pressionou o ferimento com um pano improvisado, tentando estancar o fluxo de sangue. Sua mente trabalhava em um ritmo frenético, calculando cada movimento, cada segundo que passava. Ela sabia que o tempo era essencial, que cada segundo perdido poderia ser fatal. Enquanto Mariana lutava para salvar José Inocêncio, João Pedro, filho dele, estava a caminho. Algo dentro dele o impelia a chegar o mais rápido possível, uma sensação de urgência que ele não conseguia explicar. E quando ele finalmente chegou ao local e viu seu pai caído no chão, o choque foi avassalador. A imagem de José Inocêncio, sempre tão imponente e cheio de vida, agora tão vulnerável, era quase impossível de acreditar. João Pedro não perdeu tempo. Com a ajuda de Mariana, ele rapidamente colocou o pai no carro e partiu em direção ao hospital. O caminho parecia interminável e a tensão dentro do carro era palpável. José Inocêncio, apesar da dor, ainda tentava manter a consciência, lutando contra a escuridão que ameaçava engoli-lo. João Pedro dirigia com a maior rapidez que conseguia, seu coração apertado de medo e preocupação. No hospital, a chegada de José Inocêncio foi um evento caótico. Médicos e enfermeiras correram para atender o fazendeiro, enquanto João Pedro e Mariana aguardavam ansiosamente por notícias. A espera era angustiante, e cada minuto parecia uma eternidade. Foi durante essa espera que Morena, uma amiga da família, chegou ao hospital. Ela trazia consigo uma informação crucial. José Inocêncio havia sido vítima de uma tocaia. Era um choque, mas ao mesmo tempo fazia sentido. José Inocêncio sempre teve inimigos, pessoas que invejavam seu poder e sua riqueza. Mas quem poderia ser capaz de algo tão extremo? Enquanto isso, na fazenda, Inácia, esposa de José Inocêncio, sentia uma inquietação crescente. Quando Morena chegou e confirmou suas suspeitas, a dor e o medo tomaram conta de seu coração. Inácia sabia que a vida como ela conhecia estava prestes a mudar para sempre. A tocaia contra seu marido não era apenas um ataque a ele, mas a toda a sua família e ao legado que ele construiu com tanto esforço ao longo dos anos. Sandra, uma mulher inteligente e observadora, começou a juntar as peças do quebra-cabeça. Algo na história de Mariana não fazia sentido para ela. Como Mariana estava no lugar certo, na hora certa? Como ela sabia exatamente o que fazer para salvar José Inocêncio? Essas perguntas começaram a atormentar Sandra, plantando sementes de dúvida em sua mente. Seria possível que Mariana tivesse algum envolvimento na tocaia? Ou seria apenas uma coincidência bizarra? Enquanto Sandra lidava com suas suspeitas, Damião, um homem leal e de confiança de José Inocêncio, fez uma descoberta chocante. Em uma conversa sigilosa com Eliana, ele revelou que Egídio, um velho inimigo de José Inocêncio, era o responsável pelo ataque. Egídio sempre foi um homem rancoroso e perigoso, e sua rivalidade com José Inocêncio era antiga. Para Damião, não havia dúvida de que Egídio estava por trás de tudo, mas provar isso seria outra história. A situação no hospital continuava tensa. Augusto, o médico responsável pelo caso de José Inocêncio, sabia que a situação era grave. Após realizar os primeiros exames, ele chamou Bento, um amigo de longa data da família, e João Pedro para uma conversa. A notícia que ele tinha para dar era difícil, mas necessária. José Inocêncio precisaria ser transferido para outro hospital, onde poderia receber o tratamento especializado que sua condição exigia. Era um golpe duro para João Pedro, mas ele sabia que era a única opção.
Antes da transferência, Augusto teve que dar outra notícia devastadora. José Inocêncio havia perdido os movimentos das pernas. A gravidade do ferimento tinha causado danos irreversíveis. E agora, o homem que sempre foi sinônimo de força e poder estava preso a uma cama, incapaz de se mover. A notícia caiu como uma bomba, não só para João Pedro, mas para toda a família. Inácia, sempre tão sensível às mudanças ao seu redor, pressentiu que essa tragédia traria consequências profundas para todos. José Inocêncio, ao acordar e perceber sua nova condição, sentiu um misto de raiva e desespero. Ele, que sempre foi tão independente, agora dependia dos outros para as coisas mais simples. E em sua mente, a culpa recaiu sobre João Pedro. Para ele, tudo estava ligado ao filho, a quem ele culpava por perder Maria Santa, a mulher que ele amou mais do que qualquer coisa. Agora, em seu estado de fragilidade, esses sentimentos vinham à tona com força total, alimentando um ressentimento que ele mal conseguia conter. As relações entre os personagens se tornavam cada vez mais complexas e tensas. João Pedro, embora devastado pelas palavras do pai, continuava ao lado dele, tentando lidar com a culpa que sentia, mesmo sabendo que não tinha feito nada diretamente para causar o que aconteceu. A situação na fazenda estava se tornando insustentável e todos sentiam o peso da tragédia. Enquanto isso, o delegado Nórcia, encarregado de investigar a tocaia, começou a nutrir suspeitas sobre Mariana. Sua presença no local do crime, seu comportamento, tudo parecia um pouco estranho para o delegado. Ele decidiu interrogá-la, tentando entender se ela tinha algum envolvimento ou se tudo não passava de uma infeliz coincidência. Mas quanto mais ele perguntava, mais Mariana parecia se complicar, levantando ainda mais dúvidas. Ao mesmo tempo, Egídio, o verdadeiro culpado, continuava livre, observando tudo de longe, satisfeito com o caos que havia causado. Damião, determinado a fazer justiça, não desistiu de sua investigação particular. Ele sabia que Egídio era esperto e perigoso, mas estava disposto a ir até o fim para descobrir a verdade e trazer paz à família de José Inocêncio. A novela Renascer estava se tornando um turbilhão de emoções e revelações, onde cada personagem tinha suas próprias batalhas para lutar. A fazenda, que antes era um símbolo de estabilidade e prosperidade, agora era um lugar de dor, onde todos enfrentavam suas próprias incertezas e medos. A queda de José Inocêncio era apenas o começo de uma série de eventos que mudariam para sempre a vida de todos ao seu redor. À medida que a trama se desenvolvia, ficava claro que os segredos do passado ainda tinham muito a revelar. A cada dia, novas peças do quebra-cabeça apareciam, e os personagens se viam confrontados com verdades que prefeririam esquecer. A luta por poder, o medo de perder tudo, o peso das escolhas passadas, tudo estava interligado em uma teia complexa que parecia não ter fim. E agora, mais do que nunca, você não vai querer perder os próximos capítulos dessa história envolvente e cheia de reviravoltas. Para não perder nenhum detalhe de Renascer e acompanhar de perto o desenrolar de todos esses acontecimentos, inscreva-se no canal e deixe seu like. Sua participação é fundamental para que possamos continuar trazendo cada momento dessa trama emocionante para você. Fique ligado e prepare-se para mais surpresas e emoções nos próximos capítulos de Renascer.